Olá mais uma vez a vocês que acompanham a programação da TV Software Livre na cobertura do 11º FISLE. Nós estamos aqui acompanhando o pessoal que acabou de fazer uma palestra muito interessante sobre as instituições de ensino à distância que utilizam os softwares livres. Então agora que a gente vai começar um bate-papo, né, e eu vou iniciar falando com o Chemali, perguntando quais são os softwares livres mais utilizados hoje em dia, quais os que tiveram maior sucesso entre essas instituições. Bom, hoje a gente tem o Moodle, que é um ambiente virtual de aprendizagem, que é a principal ferramenta hoje utilizada por instituições de ensino do mundo todo, né? Ela é basicamente uma líder de mercado, completamente livre, tem uma comunidade de desenvolvedores bastante grande, certo? E tem sido a mais utilizada. Além do Moodle, você tem ferramentas que também são utilizadas em anexo ao ambiente virtual de aprendizagem. Você tem, por exemplo, o BR Office, o Open Office como ferramenta para produção de conteúdo, você tem GIMP, Inkscape, que são ferramentas para montar gráficos, né, um pouco da parte de multimídia, e você tem também os formatos abertos, né, os formatos podem ser utilizados para armazenar essas informações, como o ODT, o PNG, que são formatos abertos para armazenamento de arquivos que você pode enviar para as plataformas de educação à distância. Bacana, bem interessante. E eu queria então, né, continuando no assunto, perguntar para o Gilvan quando que os softwares livres começaram a ser utilizados por essas instituições de ensino à distância, né? E se uma ideia assim de tempo, há quanto tempo isso começou a acontecer? Se tem alguma instituição que se destaca como pioneira nesse processo? Bem, especificamente do Moodle, ele começou em 1999. Então, de lá, 4 anos depois, a Mandibem implantou. Hoje eu acho que eles têm na faixa de 50 mil usuários, tem o SERPRO, o Senado Federal e a maioria dos órgãos públicos utilizam, faculdades, empresas privadas, então é um software bastante aceito na comunidade aí. Então agora, já passando para o outro lado aqui, perguntar para o Diogo e para o Anderson, nesses softwares, quem tem uma maior interação, né, entre os usuários? Se são os professores, entre professores, alunos entre alunos, alunos entre professores, quem é que se destaca mais com interação? Normalmente a interação ocorre mais entre o professor e o aluno professor. É um modelo trazido da sala de aula presencial, né, onde o professor está interagindo com os alunos. Mas o recomendado é que o professor incentive a troca entre os alunos, para que o conhecimento seja construído de uma forma tridimensional, com o conteúdo disponibilizado, o conhecimento do professor e as interações dos alunos para construir esse conhecimento coletivamente. Na verdade, eu só complementaria um pouco a fala do Diogo, dizendo que a prática no curso de educação à distância depende muito do seu projeto pedagógico. Se um projeto pedagógico é progressista, prevê interatividade, prevê que seja dialógico, então você vai ter uma interação no ambiente diferente daquele que é um curso mais conteudista, instrucional. Então, dependendo da proposta pedagógica, você vai propiciar mais interações ou menos interações no ambiente, ou fazer alguma coisa mais autodidata. Então. E agora voltando aqui para o Chemali, a gente está achando até agora, né, tudo muito, muito bacana, muito positivo, mas e o lado negativo? Quais são as dificuldades das instituições que usam esse tipo de software? Não, o que você tem hoje é uma falta, às vezes, de projetos, como o Alencar falou, projetos pedagógicos, que ajudem a embasar a escolha da ferramenta, né? Os professores, é muito comum eles olharem simplesmente a interface e falar, olha, como esse é mais bonito, eu prefiro utilizar ele. E esquece de olhar, por exemplo, a escalabilidade da ferramenta. Um dos motivos do Moodle ser um líder de mercado é que ele no servidor, ele também não exige tanto de máquina, de processamento, certo? Como outras ferramentas. Então, quando você tem uma plataforma para 50 mil, para 100 mil usuários simultâneos, certo? Isso faz toda a diferença. Então, esse é um aspecto que tem que ser olhado. Quando não é olhado, você acaba tendo ferramentas que acabam funcionando mal ou caindo mesmo. Então, você tem universidades virtuais que caem, desabam na hora de que todos os alunos estão entregando tarefas e a coisa acaba sendo complicada. E o outro ponto que a gente até alertou durante a palestra é essa questão de formatos, né? Professores que exigem que os alunos trabalhem em formatos proprietários, né? Então, ele exige que o aluno tenha um sistema operacional e uma suíte de escritório determinada, certo? Paga, na maioria das vezes, na casa dele, para ele estar habilitado a cursar a disciplina ou o curso à distância. Isso é errado.
né? Mas é o que acontece assim, em quase 90% das instituições. Então, uma dificuldade que a gente vê hoje é que, embora as instituições utilizem o software livre, no caso o Moodle, como um ambiente virtual de aprendizagem, para gerenciamento dos cursos, dentro do Moodle você trabalha com formatos e ferramentas proprietárias. Então, a gente precisa, na educação à distância, conseguir fazer uma EAD que seja livre em todas as pontas. Isso é uma dificuldade muito grande. Só complementar o que o Chamali falou, que a educação à distância tem uma série de vantagens que todos nós conhecemos. A liberdade, o fato do aluno poder estudar a hora que ele quiser, quando ele quiser, de ter um conteúdo desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, um conteúdo mais rico, mas ele exige do aluno uma coisa, ele exige disciplina, né? É uma dificuldade que às vezes nem todo mundo tem esse perfil, essa disciplina de não reservar, não ter uma rotina, porque essa é a vantagem da educação à distância, mas de ter uma disciplina de não deixar o conteúdo acumular, de não cair na tentação de deixar tudo para a última hora. Então, exige uma certa disciplina de um aluno um pouco mais amadurecido. Acho que, inclusive, até a gente foi um dos destaques na palestra, de quanto a gente precisa de pessoas que se engajem para melhorar o sistema de transmissão de streaming de vídeo dentro do próprio Moodle. Essa democratização do acesso à banda larga no Brasil tem possibilitado as pessoas poderem ter acesso a mais ferramentas de vídeo e tem sido uma própria demanda mesmo de poder fazer transmissões, falas ao vivo e de educadores. Então acho que é uma coisa que também precisa de uma contribuição da comunidade nessa dimensão. E então, finalizando, assim, eu gostaria de saber com o que uma instituição de ensino precisa se preocupar quando ela decide implementar um sistema de software livre, em todos os quesitos. Como ela precisa se preparar para ter sucesso com esse tipo de ferramenta? Olha, a primeira coisa que ela tem que fazer é saber usar o software. O software é gratuito, não paga licença, porém tem um custo, que é o custo de hardware, de tecnologia, de infraestrutura. O que é isso? Você tem que ter um servidor, tem que ter uma banda de internet boa, para o tráfego trafegar sem gargalo, e tem que ter pessoas que trabalhem, que saibam dar o suporte e a manutenção. Claro, tem a comunidade, mas se você quer uma coisa na hora, você tem que ter alguém para cuidar disso aí. Então é um custo que não é tão elevado, mas tem o seu custo. Apesar de ser livre, você tem um custo para manter isso no ar e funcionando como deve funcionar. Okay? Legal. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu encerro aqui. Sheila Alberti para a TV Software Livre, na cobertura do 11º FISLE.